Olá! Nesse vídeo você vai aprender como aferir os sinais vitais e medidas antropométricas em crianças e adolescentes. Os sinais vitais fornecem uma estimativa das condições fisiológicas de alguns parâmetros, sendo a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura corporal e a pressão arterial, tendo como objetivo avaliar o estado geral das crianças e dos adolescentes. Para uma avaliação adequada, a criança ou adolescente deve estar calmo, para que tenhamos valores fidedignos. É necessário avaliar os dados aferidos e registrá-los no prontuário eletrônico no caso de internação hospitalar e na caderneta de saúde da criança ou do adolescente na atenção primária. Os materiais utilizados para a aferição dos sinais vitais são relógio com segundeiro ou cronômetro, estetoscópio, esfigmomanômetro e termômetro. O primeiro parâmetro a ser verificado é a respiração, através da aferição da frequência respiratória. Esse dado vital fornece a avaliação metabólica e as condições dos músculos torácicos, do diafragma e a desobstrução das vias aéreas, que podem variar conforme o esforço, estímulos, digestão e idade da criança. Ele pode ser verificado com a criança ainda no colo da mãe, evitando assim alterações de sua respiração por medo ou ansiedade. Em recém-nascidos e lactentes, a respiração é do tipo abdominal, enquanto em crianças maiores e adolescentes, do tipo torácico. Devemos observar durante a avaliação da frequência respiratória se a criança se apresenta bradipneica, eupneica ou taquipneica. Também avaliar a amplitude dessa respiração, se superficial ou profunda, o ritmo, se regular ou irregular, e o som, se existem chiados, estridores ou estertores. Ainda, evitar que a criança ou adolescente perceba que está sendo verificada a frequência respiratória. A verificação da frequência respiratória consiste em colocar a criança ou adolescente em decúbito dorsal, com os braços ao longo do corpo, e realizar a contagem de cada ciclo respiratório, subida e descida do tórax ou do abdômen no caso de recém-nascido e prematuros. Observar as características respiratórias e auscultar os sons com o estetoscópio. Registrar o dado obtido e, em casos de alterações, repetir a mensuração conforme a necessidade de cada caso. O próximo parâmetro a ser verificado é a frequência cardíaca, sendo aferida através da ausculta do pulso apical em recém-nascidos e lactentes ou palpação das artérias em crianças maiores, sendo necessário avaliar a frequência, o ritmo e o volume da frequência cardíaca. Esse parâmetro ele pode variar durante o sono, agitação, choro e esforço da criança ou do adolescente. A verificação da frequência cardíaca através da ausculta do pulso apical consiste em posicionar a criança em decúbito dorsal, posicionar o estetoscópio entre o mamilo esquerdo e o externo, iniciar a contagem dos batimentos cardíacos durante 1 minuto, observar o ritmo e o volume da frequência cardíaca, registrar o dado obtido, e em casos de agitação, aguardar a criança se acalmar para aferir a frequência cardíaca. O terceiro parâmetro a ser verificado é a pressão arterial. A pressão arterial é definida pela pressão arterial sistólica, que demonstra o estado do coração, das artérias e das arteríolas, e pela pressão arterial diastólica, que indica o grau de resistência dos vasos sanguíneos. Em crianças maiores de 3 anos, deve-se avaliar ao menos uma vez ao ano. Alterações podem estar relacionadas com a obesidade infantil. Existe uma fórmula para a determinação da pressão arterial das crianças, sendo pressão arterial máxima igual a idade em anos vezes 2 mais 80. A verificação da pressão arterial consiste em explicar o procedimento para o acompanhante para a criança, expor o membro da criança, colocar a bolsa inflável sobre a artéria braquial, envolvê-la ao redor do braço, na margem inferior, a 2,5 cm acima do espaço antecubital. Colocar o manômetro ao nível dos olhos.
Localizar com os dedos a artéria braquial na dobra do cotovelo. Fechar a válvula da pera e insuflar, observando o nível de insuflação máximo. Pulso braquial não palpável. Elevar 30 mm acima deste ponto. Colocar o estetoscópio sobre a artéria sem pressionar. Desinflar o manguito aproximadamente 2 mm por segundo. Marcar a pressão sistólica quando ocorrerem 2 batidas consecutivas. O ponto a ser marcado é correspondente à primeira batida. Marcar a pressão diastólica no amortecimento dos sons. Retirar todo o ar do manguito e removê-lo. Deixar a criança confortável e registrar o dado obtido. O último parâmetro a ser verificado é a temperatura. A temperatura é aferida por meio do termômetro. A criança pode permanecer no colo da mãe ou deitada no leito. As aferições podem ser realizadas por via oral, retal ou axilar. A axilar é a mais utilizada. É sugerido que seja o último sinal avaliado, pois a criança pode chorar e alterar os sinais vitais já descritos anteriormente. A aferição da temperatura axilar consiste em realizar a asepsia do termômetro e secar a axila da criança sem esfregar. Erguer o braço da criança e posicionar o termômetro na axila, segurando o braço e o ombro durante 3 minutos ou até o sinal auditivo do termômetro, após registrar o dado obtido. Estes foram os principais detalhes a serem observados em um passo a passo sobre a aferição dos sinais vitais em crianças e adolescentes. Agora, iremos aprender o passo a passo de como realizar as medidas antropométricas em crianças. Medidas antropométricas consistem nos dados sobre peso, altura, perímetros cefálico, torácico e abdominal, e são muito importantes para acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança. Para uma avaliação adequada do crescimento da criança, esses dados devem ser registrados na caderneta de saúde da criança. O primeiro parâmetro para o acompanhamento do crescimento é o peso. Em períodos de hospitalização, deve-se mensurar a massa corpórea da criança, preferencialmente pela manhã e em jejum. Essa mensuração deve ser feita diariamente. Já na assistência primária, essa mensuração deve ocorrer periodicamente, de acordo com as necessidades da criança. Os materiais necessários para aferir as medidas antropométricas em crianças são balança tipo Pesa Bebê, régua com antropômetro ou balança com antropômetro para crianças maiores, fita métrica, toalhas descartáveis para forrar a balança, panos de limpeza para desinfecção dos materiais e álcool a 70%. A técnica de pesagem para crianças menores consiste em preparar o local adequadamente, realizar a desinfecção da superfície da balança, forrar a superfície da balança com papel toalha, ligar e tarar a balança. Vestir a criança completamente, posicioná-la confortavelmente sobre o equipamento, deitada ou sentada a partir dos 6 meses. Proceder à leitura do peso. Retirar a criança da balança, vesti-la e acomodá-la, após registrar o dado obtido. O segundo parâmetro a ser acompanhado é a estatura. No internamento hospitalar, a estatura é verificada na admissão, não sendo necessário sua verificação periódica, a não ser que tenha indicação. A técnica pode ser desenvolvida junto com a pesagem.
A aferição da estatura para crianças menores de 2 anos é verificada da seguinte forma: deitar a criança sobre uma superfície plana, encostar a cabeça da criança na parte fixa da régua antropométrica, esticar os membros inferiores colocando a mão sobre os joelhos e encostar a parte móvel da régua na planta dos pés. Proceder à leitura. Após, acomodar a criança e registrar o dado obtido. O terceiro parâmetro a ser verificado é o perímetro cefálico. Essa medida indica o crescimento dos órgãos intracranianos. Ao nascer, a criança tem uma média de perímetro cefálico de 35 centímetros. Utiliza-se a regra altura dividido por 2 mais 10, e que é 2 centímetros maior que seu tórax, até o 6º mês de vida. A técnica de aferição do perímetro cefálico consiste em posicionar a criança em decúbito dorsal, colocar a fita métrica ao redor do osso frontal, logo acima dos supercílios, passando pela parte mais saliente do occipital. Ler o dado que se apresenta no encontro das duas partes da fita e registrar o procedimento. Assim como o peso e a estatura, a análise do perímetro cefálico deve ter como base os parâmetros da caderneta de saúde, onde os valores são descritos em score Z. O quarto parâmetro a ser acompanhado é o perímetro torácico. É a mensuração da circunferência torácica, que deve ser acompanhada até os 2 anos de idade. A relação entre o perímetro torácico e o perímetro cefálico é acompanhada até os 6 meses de idade. Ao nascer, o perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico, geralmente 2 centímetros. E aos 6 meses, o perímetro cefálico é igual ao perímetro torácico. E após aos 6 meses, o perímetro cefálico é menor que o perímetro torácico. A técnica de aferição do perímetro torácico consiste em posicionar a criança em decúbito dorsal, colocar a fita métrica em volta de seu tórax, passando sobre os mamilos, ler o dado que se apresenta no encontro das duas partes da fita e registrar o procedimento. Quinto e último parâmetro a ser acompanhado é o perímetro abdominal. Os recém-nascidos e lactentes apresentam o abdômen mais saliente que nas demais idades. Porém, o aumento desse abaulamento do abdômen pode indicar algum comprometimento, como edema de parede, gases, ascite, entre outros. Portanto, a verificação do perímetro abdominal é importante e, dependendo do problema que a criança apresenta, deve ser verificado diariamente. A técnica de aferição do perímetro abdominal consiste em posicionar a criança em decúbito dorsal, passar a fita métrica ao redor do abdômen sobre a cicatriz umbilical, ler o dado que se apresenta no encontro das duas partes da fita e registrar o procedimento. Estes foram os principais detalhes a serem observados em um passo a passo sobre as medidas antropométricas. Espero que este vídeo tenha sido útil e facilitado a aprendizagem e desenvolvimento das técnicas apresentadas.